Shalom, amados, mais um vídeo para nosso canal. Deixe seu gostei e sua inscrição, que o Eterno vos abençoe. Era uma vez, em um mundo onde o horizonte parecia infinito e as montanhas se estendiam para sempre, vivia uma comunidade de pessoas que acreditavam que a Terra era plana. Para elas, o solo que pisavam era firme e imutável, estendendo-se para os confins do universo como uma vasta mesa sem fim. A crença era tão enraizada que ninguém se atrevia a questioná-la. Para os habitantes da aldeia, o mundo era simples e seguro. O horizonte era uma linha reta, o céu uma abóbada sólida e o sol um viajante obediente que percorria o céu todos os dias. No centro dessa aldeia vivia um jovem chamado Álvaro. Ele era curioso por natureza, sempre olhando para o céu estrelado, observando o movimento das sombras ao longo do dia e se perguntando sobre coisas que ninguém mais se preocupava. Um dia, enquanto subia a colina mais alta próxima da aldeia, algo lhe chamou a atenção. Ao olhar para o horizonte, notou que o mar ao longe parecia desaparecer lentamente, como se estivesse curvado. As velas dos navios, ao invés de sumirem repentinamente da sua vista, desciam lentamente, até que o casco das embarcações se perdia completamente. Intrigado com essa observação, Álvaro voltou à aldeia e compartilhou sua descoberta com os anciãos. Eles, no entanto, riram de sua ideia. A terra é plana, meu jovem, sempre foi e sempre será. O que você viu foi uma ilusão, uma brincadeira dos seus olhos, disse o mais velho deles. Não questione o que já sabemos. O que nossos antepassados acreditavam está correto, e isso basta. Mas Álvaro não se contentou com essa resposta. Algo dentro dele o impulsionava a entender mais, a buscar a verdade. Ele se lembrou de uma história que sua mãe lhe contava quando ele era pequeno, sobre um sábio que viveu muito tempo antes deles, chamado Eratóstenes. Esse sábio, segundo a lenda, havia medido a sombra de dois postes em diferentes cidades no mesmo momento do dia e, com base na diferença de suas sombras, deduziu que a Terra não era plana, mas sim esférica. Álvaro achou essa história fascinante e começou a pensar se poderia fazer o mesmo tipo de experimento para provar o que tinha visto. Determinou-se, então, a viajar até a cidade mais distante que conhecia, onde havia uma torre muito alta, perfeita para suas observações. Com suas economias, partiu em busca de respostas, deixando para trás a aldeia e suas tradições. Naquela cidade distante, no mesmo horário do dia, ele subiu à torre e mediu a sombra que a luz do sol projetava. Em seguida, comparou-a com as medidas que havia tomado em sua própria aldeia, semanas antes. A diferença era clara. As sombras não tinham o mesmo tamanho. Quando Álvaro voltou à aldeia, estava animado com sua descoberta. Ele sabia que tinha algo importante a compartilhar. Com sua curiosidade e paciência, tinha provado para si mesmo o que os anciãos negavam. A Terra não era plana, era esférica. Mas, ao retornar e compartilhar suas conclusões, as reações que recebeu foram mais duras do que antes. Não houve risadas, mas sim desprezo e medo. Você está desafiando tudo o que sabemos, tudo o que nos mantém seguros, gritaram alguns. Se o que você diz é verdade, o que nos impede de cair para fora desse mundo? E como pode algo tão grande como a Terra ser redondo e ainda assim não nos fazer deslizar por suas encostas? Álvaro tentou explicar, pacientemente, que a gravidade, uma força invisível que ele começava a entender, mantinha tudo preso à superfície da Terra, independentemente de sua forma. No entanto, quanto mais ele explicava, mais as pessoas se irritavam. Para elas, suas palavras não eram apenas uma ameaça ao conhecimento, mas ao próprio senso de segurança que tinham sobre o mundo. As tradições que seguiam as gerações pareciam desmoronar diante da lógica do jovem. Foi então que os anciãos decidiram banir Álvaro da aldeia. Eles não podiam permitir que ideias tão perturbadoras se espalhassem. Sua mente está corrompida por esses pensamentos estranhos. Vá embora e não volte mais, disseram a ele em tom solene. Desolado, mas ao mesmo tempo confiante em sua busca pela verdade, Álvaro deixou a aldeia. Por muitos anos, ele vagou de cidade em cidade, compartilhando suas descobertas e aprendendo mais sobre o mundo ao seu redor. Em cada lugar que passava, encontrava resistência e desconfiança, mas também alguns curiosos que, assim como ele, estavam dispostos a questionar as velhas crenças. Ele começou a ensinar essas pessoas sobre o que sabia e, lentamente, uma nova compreensão do mundo começou a emergir. Essas pessoas formaram pequenos grupos de estudo, tentando entender os céus e as estrelas, as sombras e os ciclos naturais.
Com o passar do tempo, a verdade sobre a forma esférica da Terra se espalhou por várias aldeias e cidades. Mesmo que muitos ainda resistissem a aceitar essa nova visão do mundo, as evidências se acumulavam. Álvaro se tornou uma figura respeitada entre os estudiosos, embora nunca tenha retornado à sua aldeia natal. Ele sabia que o conhecimento leva tempo para se enraizar, e que a verdade, por mais evidente que seja para alguns, pode ser uma ameaça para outros que se agarram ao conforto das certezas antigas. Um dia, muitos anos depois, enquanto observava as estrelas, Álvaro refletiu sobre sua jornada. Ele sabia que o conhecimento que havia adquirido não era apenas sobre a forma da Terra, mas sobre a própria natureza da busca pela verdade. Assim como a Terra era esférica e não plana, a verdade também era curva e complexa, às vezes difícil de ser vista, mas sempre presente para aqueles que se dispusessem a procurá-la com mente aberta e coração corajoso. E assim, a parábola de Álvaro não foi apenas sobre a descoberta da forma do mundo físico, mas sobre a importância de questionar, investigar e, acima de tudo, nunca se conformar com o que é confortável quando se trata da verdade. Afinal, o horizonte, por mais plano que pareça, sempre esconde uma curva para aqueles que se atrevem a olhar além. Assim, notamos que o Eterno reina sobre todas as coisas, inclusive sobre a ciência. E esta ciência que procede dele mostra que a Terra tem forma de circunferência. A vida é um ciclo desde o meio ambiente até o agir do Eterno em nossas vidas. Que possamos nos envolver no chamado do Eterno e viver o melhor ciclo de nossa vida. Que as promessas do Eterno acontecerão em nome de Yeshua. Assim, o salmista percebe que o Eterno reina sobre todas as coisas. Louvem o nome do Adonai, porque só o seu nome é excelso, sua majestade está acima da terra e do céu. Salmo 148, verso 13. O Altíssimo habita no mais alto céu e reina sobre a criação, e quanto ao formato da terra estabeleceu circular para deleite dos seus amados. Somente um profeta messiânico poderia receber tal revelação, para esclarecer aos curiosos e incrédulos que a terra é circular. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Isaías 40, verso 22. O incrível é que temos uma profecia que promete que o Eterno tornará a terra parcialmente plana, no sentido de juntar os continentes e abrir acesso para outros territórios que hoje estão separados pelo mar. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Mas Jerusalém será exaltada e habitada no seu lugar, desde o portão de Benjamim até o lugar do primeiro portão, até o portão da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Zacarias 14, verso 10. E finalizando, o Eterno promete um novo tempo. Nós, porém, segundo sua promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Kefa 3, verso 13. Nós cremos na palavra do Eterno, que nos diz que a terra é circular e a ciência também confirma. Alguns creem em outro formato, lamentamos, mas o que é mais válido é crer que o Eterno reina sobre todas as coisas e habita acima dos céus e tem o controle de tudo. E neste poder determinou a Yeshua como o rei do seu reino de Shalom. Receba.